O que é o câncer de pele? É uma doença provocada pelo crescimento anormal, como todo câncer, e descontrolado de células que compõem a pele. Essas células da pele se dispõem mais ou menos em camadas, e de acordo com a camada afetada, a gente vai ter um tipo diferente de câncer. Eu já disse em outros vídeos que a gente tem mais de 200 tipos diferentes de câncer. Por quê? Potencialmente, cada célula do corpo diferente pode dar um tipo de câncer diferente. Ou seja, se a pele tem várias camadas e vários tipos celulares diferentes, por conta disso a gente pode ter, teoricamente, vários tipos de câncer. Muita gente não dá a devida importância para o câncer de pele porque, de uma forma geral, é de baixa agressividade, ele é fácil de curar, essas coisas que todo mundo fala. Mas para a gente ter uma ideia da importância desse tipo de tumor, vamos dar uma olhada nos números. No Brasil, no ano de 2008, a gente teve mais ou menos 166 mil casos novos de câncer de pele. Para ter uma ideia do que significa isso, corresponde a mais ou menos 30% de todos os tumores diagnosticados no Brasil. Ou seja, 30% dos casos de câncer no país são casos de câncer de pele. Se você comparar o número de mortes, comparando com outro tipo de tumor, ele é relativamente baixo, com cerca de 2.000 mortes em 2018. Mas perder uma pessoa, perder um paciente por um tumor que poderia ser facilmente evitado ou poderia ser tratado em fase inicial com altíssima chance de cura, já é muito. Uma coisa é você perder alguém com uma doença muito grave, uma doença muito agressiva, sem chance de controle. Outra coisa, muito diferente, é perder alguém por uma doença fácil de tratar, que se tratado de forma adequada tem uma elevadíssima taxa de cura. Eu tenho que deixar bem claro que, se tratado de forma adequada, tem altíssimas taxas de cura. Isso é extremamente importante, porque muitas vezes as pessoas negligenciam o câncer de pele, negligenciam uma mancha, uma pinta, e essa mancha muitas vezes é um melanoma, que é um tumor de pele extremamente agressivo, e acaba perdendo a vida por uma coisa que poderia ser facilmente tratado. A vantagem desse tipo de tumor é que tem elevadíssimas taxas de cura se for diagnosticado e se for tratado em fases iniciais. Alguns casos de câncer de pele têm uma boa taxa de cura, mesmo quando tratado em fase avançada. Porém, os pacientes acabam pagando um preço muito elevado por isso. Eu já cheguei, por exemplo, a fazer cirurgia de amputação de perna, amputação de braço, devido a um caso de câncer de pele que não foi tratado adequadamente e que persistiu em acompanhamento sem intervenção por mais de 20 anos. Com o tempo, essa lesão de pele foi se aprofundando, atingiu o osso, atingiu nervos, atingiu vasos, ou seja, estruturas mais profundas do órgão, e a dor era tão importante, chegou a um ponto que não teve como fazer um outro tipo de tratamento a não ser amputação. O paciente ficou curado, mas teve uma perda importante, uma perda que poderia ter sido evitada se a lesão fosse tratada em fase mais inicial. Em termos de agressividade, a gente tem que separar claramente, isso é extremamente importante, os casos de câncer de pele tipo melanoma e os casos de câncer de pele tipo não melanoma. O melanoma é um tumor específico, um tipo específico de câncer de pele que pode ter um comportamento extremamente agressivo e pode levar a metástase para vários órgãos, podendo levar à morte em um tempo relativamente curto. Temos que ter isso sempre claro para que o câncer de pele não seja menosprezado e generalizado como algo fácil de tratar e que não precisa de nenhum tipo de preocupação. Precisa de preocupação sim, porque quanto mais cedo o tratamento, mais específico o tratamento, maior a chance de cura e menores as sequelas decorrentes desse tratamento. O câncer de pele, como a maioria dos tumores malignos, é mais comum em pessoas com mais de 40 ou 50 anos de idade, sendo bastante raro em crianças. A gente que trabalha com câncer o tempo todo, há muitos anos, acaba tendo outra visão. Eu já tratei crianças com tumores agressivos de pele, geralmente associados a alguma dessa alteração genética que leva a alteração da pele, e com isso favorece o surgimento, o crescimento e o desenvolvimento dessas lesões malignas de pele. Esses tumores, de uma forma geral, acabam sendo bastante agressivos. Ainda bem que são raros e são basicamente a exceção da regra. Quais as pessoas com maior risco de desenvolvimento de câncer de pele? São justamente as pessoas com pele clara, que são mais sensíveis à ação das radiações solares. Quem tem algum tipo de doença de pele, como queimadura na infância, por exemplo, tem maior possibilidade de desenvolver o câncer de pele, em cima dessas lesões pré-existentes. Os mais comuns, os tipos de tumores mais comuns, são o carcinoma base celular e o carcinoma espinocelular.
Mais raro e letal do que o carcinoma é o melanoma, que é o tipo de tumor de pele mais agressivo. Dentre todos os tumores, é um tipo bastante agressivo. E o sol, a radiação ultravioleta, é a principal responsável pelo desenvolvimento dos tumores cutâneos. E a maioria dos casos está associada a uma exposição excessiva ao sol ou ao uso de câmeras de bronzeamento, que dependendo do tipo de câmera de bronzeamento, inclusive foram proibidas no país. Apesar da incidência elevada, o câncer de pele não melanoma tem baixa letalidade e, como eu disse, pode ser curado de forma fácil se detectado precocemente. Então, aqui fica mais uma vez a importância de você prestar atenção no seu corpo e procurar um profissional habilitado para que ele possa te orientar nos casos de alterações. Vamos entender um pouquinho mais sobre o câncer de pele. Como é que a doença se apresenta? A maioria dos tumores são carcinoma basocelular. Dentre todos os tipos de tumor de pele, esse é o tumor mais frequente. O carcinoma basocelular, ele surge nas células basais, que se encontram nas camadas mais profundas da epiderme. Epiderme é a camada mais superior, mais superficial da pele. Esse tipo de câncer ele tem baixa letalidade e ele pode ser curado em caso de detecção precoce com a ressecção cirúrgica. Lesões muito iniciais podem ser tratadas, inclusive, de outras formas, sem ser a ressecção cirúrgica. Os carcinomas basocelulares, então, eles surgem mais frequentemente nas regiões que são mais expostas ao sol. E aí ocorre principalmente na face, nas orelhas, no pescoço, às vezes couro cabeludo, ombro, costa, ou seja, essa região em que incide o sol diretamente. Ele pode também se desenvolver em áreas que não são expostas ao sol, mas é mais raro acontecer isso. Em alguns casos, além da exposição ao sol, tem outros fatores que desencadeiam o surgimento dessa doença. Certas manifestações do carcinoma basocelular podem se assemelhar a lesões que não são câncer, por exemplo, um eczema ou psoríase. Somente um médico especializado pode diagnosticar e indicar para você a opção de tratamento mais indicada para cada caso. O tipo mais encontrado é um nódulo ulcerativo que se traduz como uma pápula vermelha, brilhosa e que tem uma crosta central. Essa lesão, uma característica importante, é que ela pode sangrar com facilidade. Na prática, acontece a seguinte situação: às vezes lesões em nariz, por exemplo, a pessoa tem essa lesão de longa data e aí ela cria uma casca e aí parece que vai cicatrizar, essa casquinha cai, sangra facilmente, às vezes a pessoa vai enxugar o rosto com a toalha e tem sangramento. E aí a pessoa tem sempre aquela impressão de que está cicatrizando, que cria uma crosta, cria uma casca, e aí a hora que vê essa casca cai e a lesão continua evoluindo. Isso pode demorar anos e anos e anos. E por conta disso as pessoas às vezes acabam não valorizando essas lesões, porque falam, eu sempre tive isso tem muitos anos, então isso não é nada. E acabam deixando de fazer o diagnóstico numa fase inicial. Um outro tipo de câncer de pele, também bastante comum, é o carcinoma espinocelular, que é o segundo mais prevalente dentre todos os tipos de câncer. Os tumores, os carcinomas espinocelulares, se manifestam nas células escamosas, por isso que ele é chamado também carcinoma espinocelular. E essa célula constitui a maior parte das camadas superiores da pele. Esse tumor ele pode se envolver em todas as partes do corpo, embora seja mais comum também nas áreas expostas ao sol. Rosto, orelhas, face, nariz, pescoço. E a pele nessas regiões, elas geralmente apresentam sinais de dano solar, por exemplo, a ceratose actínica. Apresenta também enrugamento, mudança de pigmentação, alteração da elasticidade. Então, o carcinoma espinocelular ele é 2 vezes mais frequente em homens do que em mulheres, talvez pela exposição ao sol, pelo trabalho, às vezes em áreas externas. Assim como outro tipo de pele, a exposição ao sol excessiva é a principal causa do carcinoma espinocelular, mas não é a única. Alguns casos de carcinoma espinocelular, essa doença está associada a feridas crônicas da pele, a cicatrizes que não se evoluíram de forma adequada, ao uso de drogas, por exemplo, que inibem o sistema imunológico, pacientes que fazem transplante de órgãos, por exemplo, transplante renal, transplante de órgão qualquer, eles usam medicamentos que inibem o sistema imunológico para que esse sistema imunológico não ataque esse novo órgão. E essa inibição do sistema imunológico favorece o surgimento dessas lesões de pele, mesmo sem ocorrer a exposição solar. Alguns agentes químicos também podem levar ao desenvolvimento do carcinoma espinocelular. Normalmente eles têm uma coloração avermelhada, geralmente se apresenta de uma forma como se fosse um machucado, uma ferida espessa, descamativa e que não cicatriza.
e geralmente também apresenta períodos de sangramento. Pode ter também uma aparência semelhante a uma verruga simples, mas somente um médico pode fazer o diagnóstico correto e fazer o tratamento adequado dessas lesões. Quanto ao melanoma, ainda bem, é uma lesão bem menos frequente dentre todos os cânceres de pele, com mais ou menos 6.130 casos novos previstos, segundo o INCA, em 2013, 2014, estatística dessa data. Então, o melanoma tem o pior prognóstico e o mais alto índice de mortalidade. Então, generalizar, dizer que câncer de pele não é nada, que isso cura fácil, é arriscado, porque você pode estar generalizando com um melanoma, que é uma lesão extremamente agressiva. Então, a possibilidade de um melanoma leva a uma apreensão por parte dos pacientes, porque as chances de cura são menores se a lesão for avançada. Aliás, são muito pequenas em lesões avançadas. Porém, como todo tipo de câncer, se é feito a detecção precoce, o tratamento adequado, então isso muda tudo. O melanoma, de uma forma geral, como é que é a aparência dele? Ele tem uma aparência como se fosse uma pinta, um sinal na pele, de tons mais acastanhados ou tom mais negro, mais enegrecido. Porém, quando se trata de melanoma, essa pinta ou esse sinal muda de cor, pode mudar de formato e pode mudar de tamanho. Também pode levar a sangramento, mas é menos frequente. Então, é importante observar a própria pele frequentemente para procurar alguma orientação médica especializada se você detectar qualquer lesão suspeita, ou seja, de coloração irregular, acima de 6 milímetros, isso deve ser valorizado. Pessoas de pele muito clara, aquelas pessoas principalmente de olhos claros, cabelos loiros, pele muito clara, têm mais risco de desenvolvimento da doença. E essas doenças também podem se manifestar em pessoas de pele mais escura, ainda que seja mais raro acontecer nessa situação. Onde que o melanoma surge? Ele surge nos melanócitos, que são as células que produzem melanina. E a melanina é aquele pigmento que dá a cor à pele. Normalmente surge em áreas também mais expostas à radiação solar e em estádios iniciais ele se desenvolve apenas nas camadas mais superficiais da pele. E isso facilita muito o tratamento, facilita muito a remoção cirúrgica desses tumores. Já nos estádios mais avançados, a lesão pode se aprofundar na pele e isso faz com que aumente a chance de metástase para outros órgãos e diminui a possibilidade de cura. Por isso, novamente, o diagnóstico precoce é fundamental. Os casos de melanoma metastático, em geral, apresentam um prognóstico muito ruim e têm poucas opções eficientes de tratamento para esses casos. A hereditariedade desempenha um papel importante no desenvolvimento do melanoma, né? E por isso pessoas que têm famílias que têm melanoma, então tem que prestar bastante atenção porque pode acontecer em outros membros da família, principalmente quando esse parentesco é um parentesco de primeiro grau. Então você entendendo como é que funciona isso, você tendo conhecimento sobre isso, você vai saber tomar a conduta adequada para se prevenir e tratar de forma precoce esse tipo de lesão.